Olá, sejam muito bem-vindos ao Business Insights. Meu nome é Vitor, muito prazer. Sou o host do episódio e hoje é um dia especial porque hoje eu tenho uma co-host convidada, Vera. Seja bem-vinda, Vera. Eu te agradeço muito de estar aqui com você e fazer parte do seu Imagina, é um podcast. prazer. Semanalmente eu procuro trazer histórias incríveis de empreendedores brasileiros em Londres. Eu espero que você goste. Muito obrigado pela sua audiência. E antes de iniciar, claro que eu vou pedir, se inscreva no canal, deixe um comentário. Ative o sininho para receber as notificações. Para quem não sabe, nós também temos alguns episódios já gravados em áudio no Spotify. Você também pode ir até o Spotify e se inscrever no nosso canal por lá. Mas é um prazer ter você com a gente. E já no início desse episódio, eu vou falar do nosso patrocinador, de quem está anunciando, patrocinando esse episódio, que é aqui da região sul de Londres. Se você mora na região sul, mais especificamente no Borough de Bromley, tem oficina mecânica de brasileiros em Bromley, é isso mesmo, a GSP Motors, que é uma oficina mecânica brasileira localizada no coração de Bromley. Se o seu automóvel precisa de manutenção e reparo ou algum serviço específico, como troca de correia de comando, substituição de embreagem ou até mesmo apresenta alguma falha elétrica, a GSP Motors tem a expertise que você procura. E mais, a GSP Motors também faz serviços de escapamentos, freios, pneus e diagnóstico computadorizado para garantir que o seu veículo esteja sempre em perfeito estado. É isso aí. Anote o endereço. Para quem está em Bromley, a GSP Motors está localizada na Simpsons Road, ali próximo a Bromley South, a estação de Bromley South, atrás do cinema. E o postcode é BR29YF. Você também pode agendar o seu serviço pelo WhatsApp. Vou passar o número, que é o 077 3999 9121. E siga a GSP no Instagram, que é o @gsp.motors_. Repetindo, @gsp.motors_. E no meio desse episódio eu vou revelar uma condição exclusiva e um serviço novo que eles estão prestando. É isso aí. A GSP Motors, a sua oficina brasileira em Bromley, prontos para atender com qualidade e confiança. Meninas, após o nosso merchan, eu gostaria de dar as boas-vindas, agradecer a presença de vocês, da Fernanda e da Carla. Muito obrigado pela presença de Obrigada a vocês. Obrigada pelo você, Vitinho. convite mais uma Imagina, é vez. um prazer. A Carla já esteve com a gente no sexto episódio, Carla? Foi no sexto episódio no Quando era Spotify. no Spotify É, ainda, né, em áudio. Foi um prazer ouvir sua história, conhecer um pouco. A Fernanda é a primeira vez que a gente está junto, mas Sim, conhece o patrocinador, o com GSP. certeza. Conheço muito bem. Exato. E eu trouxe vocês hoje para a gente discutir não só carreiras, né, o pessoal que é empreendedor, que tem algum negócio, mas também discutir temas relacionados ao empreendedorismo. O que envolve coisas às vezes que estão por trás, não só a parte do negócio em si. E esse episódio especificamente, a gente vai falar um pouco sobre comunidades. Comunidade. Por que que é importante, o poder de uma uhum, comunidade, como participar de uma, boas práticas, para que serve, por quê? Hoje no Brasil está um movimento muito forte de comunidade, né? Isso nos Estados Unidos, as grandes empresas uhum. já tinham isso muito claramente. Essa coisa de formar comunidade em volta de um produto, em volta de uma marca, de um serviço, engajar, né, ali a base de fãs. Para o pequeno empreendedor, principalmente brasileiro, via isso e achava isso muito distante, uma coisa às vezes muito difícil de fazer e é mais simples do que a gente imagina, né? Exato. Então, vocês, como donas de comunidades que vocês têm, eu queria que vocês falem sobre a comunidade de vocês, dar uma breve introdução. Vocês já, às vezes de forma inconsciente, mas vocês já estão, já, né, Verdade. Exato. fazendo a coisa acontecer. Então, Carla, eu sei que você tem a sua comunidade no WhatsApp e no Facebook. Eu tenho no WhatsApp, um grupo de brasileiros em Bromley e também no Facebook, que é bem um pouco maior, que já tem uns 5 anos que a gente tem essa comunidade. Na verdade, assim, ela ficou durante um ano
apenas com 9 pessoas, que era só minha família e Tá. amigos próximos. E aí, depois de um ano, a gente foi desenvolvendo e tomou uma proporção grande, e as pessoas foram aderindo, e é Quantos bem membros legal. hoje no Facebook? Hoje são 2.600 Você tá por aí. brincando? Sim, Bastante. E no sim. WhatsApp? No No WhatsApp você tem vários grupos, né? Parece Sim, uma eu tenho média. vários grupos das minhas marmitas que eu trabalho, mas assim, o grupo específico de brasileiros em Bromley, hoje eu acho que tem em torno de 250 pessoas. Que legal. E o seu, Fernanda? A Você também tem... comunidade da Carla é É bem grande, grande, é grande. né? O grupo de WhatsApp que a gente tem mais ou menos umas 90 mães. Tá, o seu é mais focado em É mães. mais focado em mães, exato. Nós Tá, nichamos para uma apoiar a outra. legal. Começou com um grupo de mulheres que estavam fazendo inglês na época, 4 mulheres, e aí nós falamos: não vamos terminar o grupo, né? Legal. Vamos colocar outras mulheres e tal, e uma apoiar a outra, né? Super importante. É muito Ah, legal, muito legal. Inclusive, vou convidar a Carla para Sim, por entrar no favor. grupo. legal. Não sei Você se ainda você não já faz participa parte. também do Brasileiros em Eu acho que Bromley. eu tô no seu. A gente tá mais para divulgar as coisas da região, Produtos, os serviços, produtos, tá. os serviços. Sempre quando tem alguém tá precisando de um quarto, uma casa, ou tem alguma dica para dar. Então, A gente vai falar sobre isso. isso. Vera, e você? Tá em alguma comunidade? Tem alguma? Tem o grupo da família no WhatsApp? Não, só o grupo de família, né, Legal, nosso, mas muito particular. legal. No momento eu não tô. Não deixa de ser Eu já. uma comunidade, né? O grupo da Sim, família. sim, mas eu já trabalhei bastante. Hoje eu estou num momento mais introspectivo, Legal, mas eu já trabalhei bastante bacana. na Você vida. podia fazer um grupo de pessoas para vocês viajarem, que hoje você, né, Sim, viaja. exato. Sim. Inclusive, existem, a gente fala de comunidade, existem hoje comunidades que acabaram virando produtos mesmo. A pessoa, esses dias eu estava pesquisando sobre esse assunto, tem uma comunidade que é muito forte, inclusive tem a Hotmart, que é uma plataforma que vende cursos e tal, e tem brasileiros e outros, né, americanos, que eles formam comunidades e aí monetizam isso. Então, tipo, por exemplo, comunidade de viagem. Tem uma Uhum. brasileira que, inclusive, a comunidade dela é enorme. E aí ela criou um grupo e tem por países. Então, por exemplo, se você vai viajar aqui para Inglaterra, aqui para Londres, então você compra o acesso à comunidade, Ah, você tem acesso ao grupo dela e por um ano, e no grupo tem todas as dicas. Por exemplo, hotel, passeios mais super legal. personalizados, pessoas para fazer o transfer do aeroporto para o hotel, levar, né, motorista, e ela oferece todo esse tipo de serviço. Então, quer dizer, é uma coisa que com o tempo foi evoluindo e E a hoje tecnologia e- proporciona até deu. tribos É digitais, isso aí, né? é isso aí. Inclusive, já é o gancho que você deu, que quando a gente conversou sobre esse episódio, a gente queria trazer nesse episódio a discussão de um livro, que é um livro muito conhecido, vocês, né, a gente conversou sobre isso essa semana, que é um livro que chama Tribos, né, do Seth Aham. Godin, que foi um cara, né, um grande influente aí na parte do marketing. Ele tem vários livros, inclusive você até comentou que você já leu, né, Já alguns li livros dele. 2 livros dele, esse É, e Tribos ele e tem o esse Vaca Tribos, Roxa. tem o Vaca Roxa Vaca também, o Roxa. Purple Call lá. E Purple esse Call. livro fala exatamente sobre tribos, sobre comunidades, como a pessoa formar uma comunidade em torno de um produto, de uma marca, né? Um empreendedor, desde um empresário, um CEO de uma grande empresa, como um empreendedor, como a gente, como vocês, como a grande maioria do pessoal que acompanha esse podcast. E aí, a gente conversou sobre isso essa semana. E eu trouxe 8 pontos. Eu resumi, fiz um resumo. Eu trouxe 8 pontos pra gente conversar, discutir e falar como, no final, a ideia de quem assistir esse episódio, principalmente quem for empreendedor, como que pode usar esses pontos em favor do seu produto, em favor da sua marca. No seu dia a No seu dia. dia a dia. Às vezes na Uhum. construção ali do seu brand, né? Da sua marca, do seu produto. E bora discutir esses Bora, pontos? vamos lá. Eu vou tentar não ser breve, não ser cansativo. Mas o primeiro, ele fala sobre oportunidade inédita. Que é o quê? Exatamente isso que você falou. A tecnologia, ela eliminou muitos obstáculos e proporcionou essa visão, essa comunicação. Exatamente, ele fala sobre isso. E como é fácil hoje, através de uma rede social, você iniciar uma tribo, iniciar um movimento, né? E aí,
a dica que eu trouxe, e se vocês quiserem trazer mais, também tá aberto, é usar as redes sociais, né? As newsletter, podcast, né? Que é o que a Certo. gente tá fazendo aqui, para você criar canais diretos com a sua audiência. Ou seja, você não precisa construir uma grande estrutura. Que nem você falou, Sim. Fernanda. Começou com 4 amigas que faziam E inglês, fomos crescendo. Inclusive, a minha esposa crescendo. tá na tua comunidade, tá lá da Com Carla também, certeza, né? exato. E trazer isso, né? Não precisa de grandes ferramentas, que nem você falou mesmo, né? Do teu grupo. Quando começou com 9 pessoas, era sua família. Começou ali e vai. Foi Foi criando uma crescendo. proporção de acordo com acho que as necessidades também de cada um de se apoiar, de construir coisas novas, descobrir coisas novas, até na região que até às vezes é até desconhecido, que tantas pessoas também. Às vezes a gente tem uma coisa, uma novidade, um bar brasileiro, ou algo que a gente está precisando que a gente não sabe, serviço. e isso agrega um pouco. Perfeito. E é legal você trazer esse ponto, porque, por exemplo, o canal no YouTube é novo, mas começou no Spotify, que nem eu falei. Até a Carla. Quem ainda não conhece a história da Carla, dá uma olhada no nosso canal no Spotify, é muito bacana. E a gente era uma coisa local. É muito interessante, porque dá para trazer o case, né, do podcast mesmo. Era uma coisa que a gente pensou em fazer, que a gente tem a nossa comunidade também, inclusive depois eu vou falar dela, e entrevistar só os empreendedores. Ali da nossa comunidade, em áudio, no Spotify, que era uma coisa rápida, porque vídeo, meu, é edição, tem que Dá mais contratar, trabalho, dá trabalho, sem profissional e tal. E aí começou e a gente achou que ia ficar uma coisa meio local ali, compartilhar com os amigos. E em coisa de 2, 3 semanas tomou uma proporção que chegou em 17 países. Uau! Ouvindo, assim, a galera do Emirados Árabes Unidos, Catar, mandando mensagem. Na Oceania tem Nova Zelândia, tem Japão, tem Tailândia. Eu parei agora de uns dias pra cá de acompanhar, que a gente fica o louco do Analytics, né? Tá Sim. crescendo, não tá? Mas uma coisa que começou local, né? E é exatamente isso, Que você né? não esperava Não, que fosse acontecer tão rápido, jamais, né? jamais, Muito entendeu? legal. E a gente fica de olho nos feedbacks ali, são muito legais, as coisas que a gente escuta, as pessoas dando força por aquilo, é É demais. sensacional. E outra, é o que você falou, às vezes a pessoa tá na Alemanha ouvindo a gente, às vezes num vilarejo na Itália, e, meu, não tem como divulgar, não tem como falar. E aí ela vendo um podcast, ouvindo, dando uma ideia, ela monta um grupo, Exato. se Serve ajuda. de inspiração, De inspiração, né? exatamente. Que aí a gente já passa pro ponto 2, que ele fala que o papel do líder, né, do empreendedor, que não é você controlar, é você inspirar, né? Porque o empreendedor, o líder, ele se arrisca, toma a frente, quebra padrões, assume a responsabilidade, não tem um manual, né? Não, O importante é começar. é. Né? Mas E isso vai muito da coragem da pessoa, né? A pessoa Perfeito. precisa ter coragem, né? Precisa se libertar das amarras e tal, e se lançar, precisa ter coragem, precisa ter né? coragem. Para, inclusive, aqui no nosso caso, né? Empreender numa terra que não é a sua, né? Exato. Um idioma Né? diferente O que não é o idioma seu. diferente, cultura diferente, Ah. né? Exige muito da pessoa. Tem muito mais barreiras do que se Sim. fosse no Brasil, Do se que fosse... facilidades, né? Você entendeu? muito E é isso aí. E é muito legal isso que você falou, que eu já vou... Eu ia me aprofundar, mas já vou puxar o terceiro ponto, que é o medo que paralisa. Ele Sim. fala Medo. sobre o medo, né? Que é o medo Sim. de errar, de ser criticado, de não ser aceito. Eu mesmo, no primeiro episódio que a gente gravou em vídeo, na semana passada, durante o episódio, é muito engraçado, porque você fica assim, meu, será que a minha voz tá legal? Será que que a galera vai pensar quando assistir? Eu não tô... Você tem uma insegurança, né? Totalmente, Natural. totalmente. Aham. E aí ele fala sobre isso, né? A dica que aí ele já deixa, a gente já puxa, é que, na realidade, na teoria é fácil, dura na prática, né? A gente não precisa da aprovação de todos. E a gente sempre fica buscando uma aprovação. Às vezes de um familiar, às vezes de um Mas colega. é porque a gente nunca vai ter, né? É Não- isso. e, a gente nunca vai ser 100%. Não. E a gente vê isso no nosso dia a dia mesmo, até na criação dos filhos da gente, né? Que acontece da gente ter erros. Então, se a gente tem erros dentro de casa, imagine numa Exatamente. comunidade onde cada um pensa diferente, onde cada um tem algo que acredita.
E Então dentro dessa diversidade toda, você vai encontrando pessoas que pensam como você. E Iguais. aí vai exato. formando Perfeito. Vai formando a essa sua tribo, né? a sua Perfeito. É. tribo, a sua comunidade, seu grupo, o É. que E é for. engraçado falar isso porque, por exemplo, dentro da própria família a gente não consegue aprovação. É. Na Não. própria família. Imagina num Uhum. grupo, às vezes de amigos, às vezes um grupo comunitário. Aqui tem muito na Inglaterra, né? Sim. Muito. Grupos de bairros, que eles se reúnem de final de semana, eventos de comunidade. Essa coisa de comunidade ainda é muito forte Uhum. na Inglaterra. E imagina num grupo, né? Às vezes num grupo de empreendedores, que nem o nosso, que eu vou falar depois. Você nunca vai ser unanimidade. Não Não, consegue nunca. aprovação. Então, ele fala sobre isso, que você não precisa de aprovação de todos. Comece pequeno, mas com firmeza. Errar faz parte. Crie, teste, ajuste, mas não paralise. Empreender exige desconforto. Não é? Exato. E não é todo mundo que está preparado Não é. para ter esse desconforto. Não, até eu não sei se você, às vezes a gente tem que lidar com certas coisas dentro do próprio grupo. Nossa, Ah. muitas. Você tem que intervir em certas situações. Exatamente. Olha, vamos entender um lado, vamos entender outro. Aí a gente chama no No privado, privado. fala, vamos parar por aí, É. infelizmente vou precisar te remover do grupo. Então acontece isso Semana, também. Com certeza. semana passada, eu não vou falar o nome, mas semana passada eu tô num outro grupo aqui de brasileiros, numa região próxima aqui de um amigo, um querido. E na semana passada, ele precisou trancar o grupo. Num dos dias lá da semana, deu uma desavença lá no grupo. Nossa. Tem bastante gente. E ele precisou trancar o grupo, deixar os ânimos acalmar. Quer dizer, não é aprovação. Às vezes você Uhum. faz uma postagem de um produto, de um serviço, às vezes a pessoa, né, alguém olha ali e é isso aí. E exige, assim, é desconfortante. É. Você É. E precisa... os níveis de tolerância também das pessoas são diferentes, Perfeito. né? Exato. Então, tem gente que leva mais numa boa e É. tem gente que é mais rígido, né? Ah. Uhum. E, então aí complica e gera um conflito, né? Mas acho que falando em conflito, agora a gente, né, fazendo uma pausa agora sobre esse assunto. Grupo de família, né, de WhatsApp. Complicado, É o né? mais, exatamente. É o que Minha mais mãe já... que eu diga. Sua mãe que diga. Oh, Manda um beijo pra sua meu mãe. Deus. Mãe, você vai me matar. Mas Comporte-se. é complicado. É complicado eu ter que ficar vigiando o grupo. Aí a gente tem certas regras que tem regras de publicação. Às 7 da manhã, às 22, para também não incomodar. Exato. Olha eu, Tá 2, vendo? 3 horas da manhã, pagando poste da minha mãe. Mas, ó, falando de grupo de família e tantos outros grupos, né? Tem agora o próximo ponto que é: tribos estão por toda parte, né? O que é uma tribo? É qualquer grupo de pessoas conectadas na definição dele, né? Umas às outras, a uma pessoa, um profissional, um líder ou uma ideia, né? Conectado a uma ideia. Estão por toda parte, esperando que alguém articule o que já sentem e desejam. E aí, trazendo isso para nossa realidade de empreendedores, né? Para quem tem um negócio, para quem acompanha o canal, acompanha esse podcast. E aí eu queria ouvir de vocês, né, também um pouquinho, que foi o que você falou. Descubra quem são as pessoas que mais se identificam com o que você faz, Uhum, né? uhum. Com o que você vende, com o que você entrega. Construa uma comunidade, ofereça espaço para diálogo, envolvimento e cocriação. Comunidade engajada é mais valiosa que uma base gigante e desinteressada. E aí eu queria falar sobre métricas de vaidade, sobre likes, sobre views, na verdade? Uhum. Que às vezes a galera, seguidores, eu mesmo sou um agora no começo do canal, fica lá, hoje tem um seguidor a mais, 2, tá crescendo o canal. Deixa eu ver quem tá comentando. Esse amigo não deu deixa eu ver os like. Esse amigo não tá lá, ô fulano, não viu você inscrito no meu canal. Tem muito Exato. disso, né? A galera tem disso. Uhum. Mas assim, a ideia é construir uma comunidade, um grupo engajado. Em Que torno tenha uma ideologia, uma ideologia. um objetivo comum. Perfeito. Exato. É isso aí. No sentido também na questão de ideia, porque às vezes que nem você falou, né? Do teu grupo, o teu já é mais focado em mães, E né? mães. Isso. O nosso, o que a gente tem a comunidade também é mais focado na parte de empreendedores, de networking. Aí que tá a ideia. De todo mundo. Por quê? Porque tem várias pessoas vendendo vários serviços, vários produtos ali, vendendo. Sim. É até uma dica pra galera. A comunidade, a galera tem que começar a entender e criar o hábito e começar a se educar que um grupo no WhatsApp, vamos falar um pouco mais específico, vamos trazer isso um pouco mais pra realidade. Não é só pra você postar, entrar ali e jogar o teu produto. E jogar ali, agora tem uma promoção hoje. E você não
ter uma troca Tem que ter genuína. uma troca. Exato. Não é, Exato. Fê? Tipo, Aham, você falar, a pessoa precisa de uma ajuda, a pessoa tá. Às vezes não é nem uma coisa profissional. Às vezes o cara não tá nem procurando o teu serviço, nem tá interessado. Às vezes ele tá procurando algum outro tipo de serviço. E aí ele pergunta e ninguém responde. Então, não essa coisa só de entrar e compartilhar e jogar ali né, a arte. Ó, compra. Tem que Não, ser uma troca, senão perde o sentido, é isso né? aí. E de É. forma genuína, ajudar mesmo, com dica, com ideia. Não é isso? Esses Exatamente. dias uma amiga fez um Instagram e mandou mensagem: Vitor, dá uma olhada no meu Instagram, veja o que você acha. Eu trabalhei um tempo com isso. Veja o que você acha. Pô, entrei, você fala: ó, você vai vender? É pra vender? É. Faz assim, muda isso, faz dessa forma, né? Troca isso. Ter uma troca genuína, Sim. não é? E aceitar a crítica, né? Aí é um ponto. É isso aí. Aceitar a crítica, Aceitar. porque é uma via de duas mãos. Uma crítica pode ser super positivo para o seu negócio, É isso aí. não é? É isso aí. Porque você tem que encarar como uma ajuda, porque quem fala, quem te dá um feedback, É isso aí. né, tá te ajudando. Inclusive, é um ponto. Principalmente quando a gente lança um serviço, lança um produto, um negócio, não ficar só no grupo, por exemplo, de amigos, o grupo da família, pedindo feedback. Por quê? Teoricamente, a família, os amigos mais próximos que gostam de você, não vai querer te machucar. Exato. E aí você lança um negócio, tem que lançar, tem que começar aí fazendo teste, ajustando. Mas às vezes você precisa de um feedback real. De É. né, aquele que machuca mesmo. Fala assim, não, ó, vai por aqui que esse caminho não tá legal. Uhum. E aí, o que você faz? Você tem que procurar aquele amigo que é chato. Você tem que procurar aquele familiar que é chato, que é crítico, no sentido de o cara vai realmente apontar Uhum. e vai falar pra você, não é? Uhum. Ó, muda, faz isso. E você que trabalha com parte de alimentação, acredito que lida mais com isso, assim, tipo, da galera... Ô, Vitor, se eu te falar que as minhas maiores críticas estão mais próximas, porque as minhas irmãs, elas falam mesmo, elas falam, ó, Carla, não tá legal. Tá salgado. Ó, hoje você Errou. caprichou no sal, ó, vou te falar. Então, assim, minha família é bem assim, um pouco sincera demais. Que bom, né? Mas Isso é assim, bom. eu tenho outros tanto positivos como negativos, e a gente aceita e cabe a gente ver, olha, essa crítica é legal, essa aqui... Faz Tem sentido. critério, É, tem critério, Tem né? critério, É, exato. eu tive um essa semana, eu não ia falar, mas eu vou. Só não fala o nome. Não vou falar o nome, mas foi. Não, ele me mandou uma mensagem e aí ele falou assim pra mim: eu vi uma outra pessoa comendo a sua comida e eu achei que você tem pouca comida na marmita. Aí eu falei: ah, peraí, ele viu uma outra pessoa comendo? Ele nem estava comendo a comida. Ele viu uma Exato. outra pessoa. Então, assim, você tem que avaliar: peraí, esse feedback é legal, esse aqui não é. Ah, Então, tudo isso você tem que balancear, assim, até no seu próprio é negócio. isso aí. Com certeza. É isso aí. E aí que eu já puxo um gancho pro próximo, que a gente falando isso daí. Movimento é maior que produto, ele fala. Ou seja, essa coisa de comunidade é um movimento, né? As empresas, ele fala, que constroem movimentos duradouros, criam impacto. Elas não vendem apenas produtos, elas vendem pertencimento. Quer dizer, comunidade é pertencer. É. Né? Vendem pertencimento, identidade, transformação. Isso gera clientes, né? Gera tribos fiéis que seguem a marca por seus valores. Trazendo isso para nossa realidade de quem empreende, né? Quem empreende, a gente pergunta qual que é a transformação que a sua marca oferece. Em vez de vender um item, convide a sua audiência a fazer parte de algo maior, não é? Com certeza. Você vê que engraçado. Agora eu vou puxar um gancho. Quando a gente começou esse movimento de podcast, todas as pessoas assim que a gente ligou, tanto para participar quanto para anunciar, porque o anúncio a pessoa paga. Uhum. E você tá num projeto inicial, uma coisa que ainda não tem uma base, né? Sim. Eu vou falar, por exemplo, do patrocinador de hoje, a GSP. A pessoa, ele tá apostando no negócio ali, ele tá investindo no negócio, às vezes não é uma quantia, não são milhões, mas é um dinheiro. E tá todo mundo trabalhando, tá na correria. Mas quando você faz a pessoa se sentir parte daquilo, e é genuíno, eu tenho um projeto aqui, o que você acha de você estar junto? O movimento, ele é maior que o produto, Com certeza. não é? Com Senão, certeza. não sairia de 4, no caso da tua, de mães, uma comunidade de 4 mães para 86, 90, Exato. não é isso? Exatamente. E Exatamente. é legal bem porque acaba que
até o próprio patrocínio, ele te dá uma proximidade É isso. com o social em si. É isso aí. E é Agora uma você troca, né, acreditar, Vitor? É uma troca. Quanto você também já não fez a indicação, já não ajudou, Perfeito. né? É uma Uhum. troca. Tudo, como a gente estava falando, tudo é uma troca, né? Se não tiver troca, não faz sentido, Exatamente. E tem que ser né? genuíno. E tem que ser genuíno, com E é você tem interessante, certeza. que porque quando você ter. é bem atendido no lugar, quando você eh, tem um bom trabalho, óbvio que você vai indicar para outras pessoas. O atendimento conta muito, tudo conta. Tudo, exato. E principalmente a gente enaltecer, eu até falei isso no outro podcast, enaltecer. Por que não enaltecer o trabalho do outro? Por que não Exato. enaltecer Indicar. a comunidade Perfeito. que tá ali? Olha, vamos participar, porque olha, tem dicas boas. Então é Exato. legal. Eu acho que o brasileiro ainda tem um pouquinho de dificuldade. Tem muita. Você tá, Um pouquinho você tá não. sendo generosa. Bastante dificuldade É. de entender isso, né? A Sim. ideia, né? O A movimento por ideia. trás. Eles acham que empurrar uma pessoa para Perfeito. frente é se empurrar para trás, né? Exatamente. E não é, É. né? Não é. E isso tá mudando, assim, a gente vê nos últimos anos, né? De certa forma, nós como os brasileiros, né? A gente acaba importando muita coisa dos Estados Unidos. Isso sempre foi. Parte Uhum. cultural, parte, Sim, né? sim. E esse movimento nos Estados Unidos é muito forte e já muito sólido, né? Tanto é que se você... O próprio, né, a gente discutindo o livro, o Seth Godin, né? Ele tem palestras dele falando sobre esse assunto, por exemplo, no TED Talk e outras palestras no YouTube, há 12, 15 anos atrás. Tipo, o cara já tinha... E outros, né? Na parte de marketing nos Estados Unidos. E hoje estão trazendo isso pro Brasil já muito forte, de uns anos pra cá, tá mudando. Esse movimento, eu acredito, fora, no exterior, ele é pequeno. Uhum. Ele tá começando, as pessoas estão entendendo. Mas eu acredito que quando o brasileiro entender, porque o brasileiro é muito generoso. Ao mesmo Muito, tempo que muito. tá ali na luta, no dia a dia, pra tentar vender um negócio, aquela correria ainda, o brasileiro, ele é muito generoso. Trabalhador, Trabalhador. alegre. Perfeito. Eu acho que quando ele realmente entender, quando o brasileiro realmente entender o espírito desse processo que a gente está conversando, eu acho que Sim. tem tudo para ser A uma das cooperação, melhores né? tribos, das melhores Eu vi comunidades do uma frase mundo. interessante que dizia assim: você acendeu a vela do outro, não quer dizer que você vai estar apagando a sua. Com certeza, E- com certeza. Ah, A Com certeza. cooperação, né? Exato. Constrói. Uhum. A exatamente. cooperação constrói. E eu vou aproveitar, já que a gente tá falando de movimento é maior que produto, a gente tá chegando no meio do episódio e eu queria novamente frisar a respeito do nosso patrocinador do episódio de hoje, que é a GSP Motors, para quem tá na região de Bromley. Às vezes a gente fala, mas há uns 10 dias atrás, semana passada, eu tava conversando com um amigo que faz transfer para o aeroporto. Ele é de Bromley e ele não sabia que tinha oficina mecânica em Bromley, de brasileiros. Olha, Ele levava num outro boro, numa outra região, e aí eu falei da GSP. Então, é interessante frisar que é uma oficina de brasileiros em Bromley, e eu conversei com eles. A promoção que eles têm aos sábados de troca de óleo continua, tá? É um óleo, tem que ser o óleo 5W30, sintético de alta qualidade. E eles dão, junto com a troca de óleo, eles dão uma inspeção gratuita. A inspeção é gratuita, você não paga nada, tá? Essa troca de óleo já inclui a mão de obra, tá? Preços a partir de 99 libras. Obviamente que dependendo ali do tamanho do automóvel, né, um valor, mas a partir de 99 libras eu indico porque eu sou o cliente, que nem você falou, de enaltecer. Eu sou cliente e para anunciar nesse podcast, eu tenho 2 critérios, Vera, tá? Primeiro, eu tenho que ser cliente, de preferência. Eu tenho Você tem que testar antes. Tem que testar, exatamente. No episódio passado a gente Para falou endossar. É lógico. E tem que ser genuíno, não adianta. exato. Uns Não- testes surpresa. Tem que fazer uns testes surpresa, exatamente. Eu tenho que testar, eu tenho que ser cliente de preferência e tem que ser produto de qualidade. Por que eu falo isso? Porque na semana passada a gente falou da Ademicon, que é uma empresa de consórcios, e eu sou cliente. E aí, durante a semana, um amigo meu mandou um inbox, falou, você fala bem, até parece que você é cliente, e deu até vontade de comprar. Eu falei, não, mas eu sou mesmo, é real. E eu sou cliente, sou cliente da GSP Motors há muitos anos. Então, tem essa promoção aos sábados de troca de óleo, a partir de 99 libras, com inspeção gratuita. Solicite a sua cotação.
enviando um WhatsApp com a placa do seu veículo para 077-3999-9121, tá? Essa oferta é válida somente aos sábados. E agora também eles estão com toda a parte de pneus. Troca, pneus novos, com reparos de pneus, alinhamento e balanceamento. Então, se você precisa, mora na região de Bromley, no sul de Londres, procura GSP Motors. No Instagram é @gsp.motors_. E você vai ser muito bem atendido, isso eu garanto. Voltando à nossa discussão, meninas, eu queria falar de mais um ponto agora. Que é micro é macro, ele fala. Ou seja, focar em comunidades pequenas mais apaixonadas. Isso é mais eficaz do que buscar a aprovação das massas, da grande maioria. Tribos nichadas são mais leais, engajadas e propensas a espalhar a mensagem. Ou seja, escolha um nicho claro e abrace-o. Personalize seu conteúdo, seus produtos para esse público. Quanto mais você afunila, mais forte a sua marca se torna. Com certeza. É isso? Exatamente. Super. Perfeito. Super. Hoje você desperdiça muito, né? Se É. você espreia muito a sua Quer abraçar todo mundo. comunicação, Exato. então você tem que buscar o seu. Porque hoje as pessoas estão muito interessadas em número, né? Em volume. E menos é mais, O- acaba sendo exatamente, menos o é menos mais. é mais, né? Uhum. Você faz uma coisa com Nesse qualidade caso- para poucas pessoas, né? Aquelas pessoas são fiéis a você. Exatamente. Tem os mesmos objetivos, isso. né? E organicamente você vai crescendo, né? Exatamente, mas de forma mais sólida. Você vê, isso eu vou trazer uma dica agora para quem vende, para quem tem Instagram, que é uma grande maioria de empreendedores. Tem Instagram que você entra e você não sabe o que a pessoa faz. A pessoa vende tanta coisa, tanto produto, a pessoa faz tanta coisa que você fica perdido. Não sei se vocês já. Você sim. entra ali, então você não sabe se a pessoa vende um produto, se ela vende um serviço, se ela é mentora, se ela é empresária, o que ela é. É uma É confusão. uma confusão, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer muita coisa. Isso também não significa que você tem que vender um produto só. Claro que você pode. Eu estava vendo uma palestra esses dias do Flávio Augusto, empresário no Brasil, dono da WhatsApp, gigantesco, bilionário, e ele fala que no começo da WhatsApp ele vendia curso de inglês. E é o que ele vende até hoje. E ele tinha muita procura. A gente falou, não, mas agora faz curso de espanhol, faz agora curso de inglês para crianças, faz agora curso de inglês para adolescente. E ele só focava em inglês para a galera que quer trabalhar, para empresários e corporativo. E hoje ele abriu um pouco mais, mas ele focou no curso de inglês e foi ali e, né, depois vendeu o WhatsApp por milhões e tantas outras coisas. Então, quer dizer, começa, né, com um produto, isso não significa que você não pode fazer mais, mas você ter o teu carro-chefe ali, a tua entrada. Como Né? a Carla tem da comida. Você Se ela criou uma partir pro ideia. doce, Não- dá, Não, mas... não dá. Não dá? Não dá. No momento não dá. Não, mas eu já tive parcerias com pessoas que já. Um beijo, Camila. Olha, eu dando. Já tive parceria com pessoas que venderam doce, deu super certo. E hoje em dia a gente tem parcerias diferentes, porque ela tem um foco, eu tenho outro, mas eu tô sempre indicando ela está sempre me indicando. E é interessante isso. Sim. Mas você focar também numa coisa, eu acho que Exato. reforça a identidade, É né? isso. Você tem que Né? pegar aquilo que você faz de melhor. Uhum. Ser o Se eu melhor. tô fazendo legal ali a comida, vou focar mais na comida. Porque se eu colocar um doce, aí vai ficar muita coisa. Aí eu vou estar Exato. misturando e acaba que você não fazendo nenhuma Exato. coisa nem outra certa. Bom. Você vê, com relação a essa parte de produtos, né? Obviamente que depois evoluiu, mas, por exemplo, se você pegar a Bic, a caneta Bic, desde que ela foi criada, depois vieram outros produtos, outras linhas, material escolar, coisa para escritório, uma série de coisas. Mas o produto, o carro-chefe principal dela, não muda faz quantos anos? Não é Sim. verdade? A confiança no produto, né? Perfeito. Ela não falha mesmo. É isso aí, exatamente. E aí eu queria, já indo para a última, a gente falou do micro a macro, a última, ferramentas não são a solução, ele fala. Ou seja, a gente falou, né, no começo,
de você começar, seja no Spotify, fazendo um podcast, seja com uma newsletter, seja um perfil no Instagram, seja alguma coisa. Mas ele fala que blogs, as redes sociais, e-mails, podcasts são ferramentas. O que importa é o uso intencional delas Uhum. para espalhar uma ideia significativa. A estratégia deve vir antes da tática. Uhum. Ou seja, evitar, que a gente falou de métricas de vaidade, né? Ficar preso, né, em busca de seguidores ou métricas vazias. Antes de abrir mais canais, defina claramente sua mensagem. Foque na consistência e na autenticidade do conteúdo que compartilha. Vocês acreditam nisso? Con- Super, Concordamos Ah, plenamente. exatamente. Se você não tem conteúdo, o conteúdo é a alma ah. do negócio, o seu produto ou seu serviço, o que for, né? É isso que você tem que acreditar. Depois, aí, a divulgação, independente da ferramenta que você Ela utilizar, vai acontecer. ela vai acontecer, mas você tem que ter aquele credo, né? Ah. Aquela confiança no seu produto para E aí a pessoa também, Vera, ela abre um monte de canal, ela abre um monte e ela não alimenta nenhum. Ela tem, Uhum. que seja, um grupo no WhatsApp, ela tem um perfil no Instagram, ela tem um canal no YouTube, ela tem um perfil no TikTok, tem rede social que ela nem sabe como funciona, né? Porque cada Exato. rede social né, uma estratégia, é um tipo de postagem, é um público. Então, mensagens rasas, exatamente. E acaba que sem você tá tendo que também que tá atenta ao que é publicado nos grupos que você tem. Exato. Porque tem muitas coisas que não são legais. Hoje em dia a gente tem muito golpe, É. principalmente Facebook, Instagram. Então a gente ainda tem que ficar de olho nisso. Opa, peraí, isso aqui não é legal. Eu vou ter que excluir a publicação, entro em contato direto. Geralmente eu entro em contato direto com a pessoa. Olha, infelizmente eu estou excluindo a sua publicação por causa disso, disso, disso. Isso aqui é fraude, ou isso aqui é o spam, ou alguma coisa assim. Sem contar que se a pessoa está começando, se ela está iniciando, é o que você falou. Além de você ter que alimentar suas redes sociais, teus perfis, com algo que não seja raso, que nem a Vera falou, você também precisa fazer. Isso vai ser um assunto para um outro episódio, mas, por exemplo, o networking, né? Você também precisa ter a troca genuína. Sim. Não só com os demais membros da comunidade que você frequenta, do grupo que você está, mas também da sua base de clientes, da base que segue você ali. Não é só postar, só jogar conteúdo, você precisa ter essa troca genuína, né? Construir essa imagem, trazer essa mensagem. E aí é onde muita gente se perde, porque aí a pessoa tem um monte de perfil, tem um monte de rede social, o empreendedor tem um monte de coisa, e só posta. É uma vitrine ali, o cara não responde nada, o cara não fala nada, não não manda se interessa por conhecer o outro lado, né, também. É que as pessoas são imediatistas, elas querem que as coisas aconteçam. Então, elas dão tiro para tudo quanto é lado, esperando que alguma coisa aconteça do dia para a noite, né? Então, vamos ter TikTok, vamos ter Instagram, vamos montar grupo no Facebook, vamos por isso, vamos por aquilo, né? Então, porque E o ela quer aquela volume, né? resposta E o rápida, né? volume. Isso é um problema, né? As Exato. pessoas não querem criar uma base sólida, né? Que é tudo isso que a gente está falando, né? Elas querem a resposta rápido, né? Das pessoas, querem vender rápido. Exatamente. É que nem quem investe em tráfego, né? Empreendedor, empresário que investe em tráfego, em anúncio pago na internet. O cara investe ali pouca grana no começo ali e já acha que vai ter um Que retorno. vai ter um super retorno. Vai ter um super retorno. E aí não tem. E aí não, o tráfego não funciona. Exatamente. E não é. E tem que ter essa... Assim, mas é o que dá mais trabalho, né? De forma orgânica, é o que dá mais trabalho. Claro que a pessoa com uma estratégia, tanto orgânica quanto no pago, né? Fazendo um anúncio, isso seria o ideal. Mas tem muita gente que começa e a pessoa não tem dinheiro para contratar um profissional de mídia, contratar um profissional de tráfego. E ela fica ali patinando e às vezes não sabe o que está acontecendo e falta um pouco de interação. Falta um pouco de troca. A Carla, todo dia que ela posta lá a marmita dela no grupo, ela manda uma mensagem lá. Eu ponho uma mensagenzinha pra Motivacional. gente... Exato. Exato. E tem esse negócio também. Às vezes, passa uma publicação, por exemplo, ontem, acho que foi ontem, uma pessoa publicou assim, estou alugando um quarto.
Lá embaixo, uma outra pessoa, estou procurando um quarto. Exato, a pessoa Aí eu, nem leu. Peraí um pouquinho. Aí eu, olha, essa pessoa aqui. Então, eu sempre tento estar atenta às publicações, porque sempre vai ter um lá que vai perguntar sobre o que publicou lá na Exatamente. frente. Porque que as acaba não pessoas são vendo. imediatistas, Exato. elas não focam, né? Eu Uhum. falo no grupo das mães, acontece muito isso, né? Ah, e alguém tem uma cama, um berço, um armário e tal para doar, e espera as outras responderem, né? Aí Aham. as outras respondem, a mulher não responde mais. Exato. Nossa, então, né? É desse jeito. Só que ela, no meio disso tudo, ela tá mandando mensagem no Facebook para um monte de gente, então Exato. Mas não Fica- está esperando não o está retorno, esperando o né? retorno, né? Exatamente. E aí a gente, além de ter que trabalhar, ter que fazer tudo, ainda tem que ficar de olho para ajudar as outras pessoas, né? Perfeito, Eu perfeito. faço um pouco assim, o que eu gostaria de estar recebendo. Então, assim, eu falo, às vezes a gente está querendo receber uma mensagenzinha de manhã, né? Ah, Às vezes você não está muito legal. Então, eu estou tentando mudar. Cada vez a gente vai mudando para melhor. Mas tá dando certo. exatamente. E trazendo isso que vocês estão falando, eu queria agora ouvir de vocês alguns insights. A gente falou bastante coisa, mas como vocês, a gente tem. Eu vou dar o meu também depois, como a gente tem algumas comunidades. Alguns insights, por exemplo, num grupo. Você falou agora, Fernanda, da pessoa às vezes está ali no grupo e posta e nem lê. Então, boas práticas de uma comunidade, vamos dizer assim. O que você daria de sugestão hoje? E se quiser dar alguma indireta para alguma coleguinha da coleta, tô brincando. Citar algum nome, fulana, você tá mandando muita mensagem. Não, tô brincando. Mas o que você traria de boas práticas hoje, Fernanda, assim, para Eu grupos? acho que quando você está num grupo, você tem que fazer a troca, que é o que a gente estava falando, né? Não pensar em si mesma, né? Você quer as dicas, mas não dá dica, Exato. né? Isso tem muito em todos os grupos, até no da família, em qualquer grupo tem isso. A pessoa só quer receber e não quer dar, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu me preocupo muito com as outras. Então eu sempre estou querendo ajudar, sempre, né? Eu fico pensando no problema que a outra tá e a gente percebe que tem gente que passa por cima disso, né? Então tem alguém pedindo ajuda. Esse é o intuito do meu grupo, por exemplo, né? Ajudar umas às outras, colaborar com alguma coisa, e você vê que a outra não tá nem aí, tá pedindo, tá fazendo a propaganda dela, né? Perfeito. Então, escutar um pouquinho a outra pessoa, né? Ver no que você pode ajudar. Às vezes, uma palavra de conforto, você não precisa ir muito além disso, né? Uma palavra de conforto, alguma coisa, espero que dê tudo certo, já é o suficiente, Marcar né? um café, tomar um café. Exato. Então, assim, alguma coisa básica, mas fazer alguma coisa. E hoje em dia eu acho que 90% não está muito preocupado com o outro. Acho não, eu tenho certeza disso. Certeza, certeza. Carla, e você? O que você traria de insights, assim, para grupos, dicas, de repente, para membros? Bom, eu acho que assim, veja o que você posta todos os dias, vê se você não está sendo repetitivo muitas vezes no mesmo dia. Se você postou uma vez, você não precisa repetir a mesma publicação várias vezes. Não tem necessidade, gente. Me ajuda. Posta no outro dia, porque Exato. a pessoa já viu. Tem Então, gente que não tem as- noção, Não né? São certos tipos de detalhes que você não precisa. Tá, você quer vender seu produto, eu entendo que às vezes a pessoa tá desesperada, precisa vender ali naquele momento. Mas assim, começa a observar o que as pessoas estão publicando, como você falou. Legal, é isso aí. Vera, e mesmo você não estando mais hoje, você já não tá mais no Nos corporativo. grupos corporativos. Nos grupos tanto corporativos, você fez exatamente, parte. exatamente. RH. Viu? E tem uma coisa, hein? Eu vou falar um negócio. Principalmente grupo de família. Grupo de família é complicado, né? É um exercício, É um né? exercício de cidadania, é um exercício De tolerância. de tolerância, Paciência. exatamente. Às vezes o seu purgatório já é aqui, não é nem no último dia, no grupo da sua família. Mas às vezes você sabia que grupo de família, você sabia que geralmente as famílias, isso acontece raro, mas é normal, acontece sempre, né? Não tem uma frase assim, né? É difícil, mas acontece sempre. Sim. Que sempre tem um grupo paralelo da família. Que é o grupo que só tá o pessoal que fala mal do grupo principal. Sabia? Exatamente. Sem aquela tia chata que manda a figurinha, sem aquele primo que, né, que posta umas piadinhas sem graça. E se você não está neste grupo da sua família, preste atenção. Né? Tome tento. né? Exatamente. Que é- Mas, Vera, com toda a tua experiência, legal ter você aqui. Foi um prazer ouvir você. Mas Agradeço.
dá dicas e fala com a galera e tá aberto também. A gente quer ouvir. Não sei. Eu acho assim, você fazer parte de uma comunidade, você não é obrigado a fazer parte de uma comunidade, você opta por fazer parte de uma comunidade, né? De um grupo, você não precisa estar lá, Isso mesmo. não é obrigatório. E então manter sempre um respeito, né? De participação mesmo, né? Manter uma Exato. distância de segurança, né? Tentar enxergar o objetivo do grupo Ter muito e bom senso. é, Exato. exato, Exatamente, bom perfeito. senso, né, uma postura, para construir a coisa tem que ser construída, É. né, E não você falou uma coisa que nossa, é bem isso. A gente não tinha levantado esse ponto. Ninguém é obrigado a fazer parte. é, Você não é obrigado a entrar, Uhum. né? uhum, Mas a partir do momento que você entra, poxa, entra pra somar, uhum, pra para somar, Exato. construir, não é? é, Às vezes você não vai comprar um produto, você não vai comprar um serviço. Por exemplo, eu tô em grupo que tem, né, a nossa comunidade mesmo, tem uma grande maioria são de mulheres empreendedoras. Muita coisa eu não vou comprar. Ou eu vou comprar para dar de presente para minha esposa, porque às vezes são Exato. produtos, né, serviços de mulher. Mas, por exemplo, eu não vou comprar, mas eu ajudo a divulgar. Eu tenho uma amiga, eu conheço uma pessoa que ela vai divulgar, que ela vai comprar, que ela tá precisando. Uhum. Então, assim, não é assim, não é porque eu não vou alugar um quarto, porque eu não preciso do quarto, que eu não vou, de repente, divulgar, né? Exato. Os brasileiros na Europa, na América, tem muito disso. Então, é bem isso que você falou, é. né? Se você entra para um grupo, você não sendo obrigada, porque você tem interesse Uhum. em, contribuir, né, no Perfeito. mínimo, né. E se você não tiver essa intenção de contribuir, sai do Então grupo, né, não É, Perfeito. tem e tem aquela coisa, se você não vai comprar, o produto tá ali, você tem o seu livre-arbítrio, você compra se você quiser, Ah, você entra se você quiser, você participa se você quiser. Agora, tem certas pessoas que entram para ser ácidos, que não é. tem É que necessidade. o que une uma comunidade, um grupo, uma tribo, o que quer que seja, é uma ideia, né, um Uhum. objetivo comum, né. perfeito. Então isso que eu acho que é interessante. Exatamente. Eu fiquei por último porque são todas essas dicas que vocês falaram, entendeu? É, tudo isso junto. tudo isso. Exatamente, eu acredito em tudo Assina isso. Eu embaixo. assino embaixo. Mas é bem isso. E principalmente o brasileiro. No Brasil também tem, né? Grupos de condomínio e tantas. A gente tá falando, focando mais em grupos, né? De WhatsApp, às vezes rede social, mas existem outras formas de comunidade, né? Às vezes Uhum. comunidade de bairro, né? Sim. Comunidade de uma faculdade, numa escola, num clube social, às vezes. Mas principalmente os brasileiros, que é o nosso foco, empreendedores que estão fora do Brasil, no exterior, seja em qual país for, ter essa visão, começar a olhar isso de uma forma mais profissional, de uma forma que Uhum. possa agregar, que possa trazer. Que às vezes a pessoa tem um produto, tem um serviço, poxa, como que eu vou fazer para vender? Começa num grupo do WhatsApp, começa num grupo do Facebook. Ah, Facebook hoje só fica para os mais velhos, mas cria ali um grupo no Facebook, aprende a mexer na ferramenta, aprende, né? Depois vai para uma Uhum. comunidade no WhatsApp. A nossa comunidade hoje, a gente começou uma coisa, 10 pessoas, muito pequena também. Era um grupo de WhatsApp e agora a gente está mudando para uma comunidade mesmo, porque o Uhum. WhatsApp você consegue construir mesmo uma comunidade. Aí dentro dessa comunidade você consegue colocar vários grupos. Então a gente tá nessa transição agora. Antes a nossa comunidade era fechada, só entrava por indicação para controlar, para não ter esse problema mesmo É. né, de briga, de alguma coisa. Mas ela já tá bem sólida, já tem pessoas que, né, participam ali de forma ativa, a gente já tem alguns administradores. Então a gente está abrindo a comunidade. Eu não sei, a sua eu sei que sim, está aberta também. Depois eu vou querer que você fale. A sua eu não Uhum. sei. Mas a nossa, a partir de agora, né, desse mês, ela vai ser aberta ao público Uhum. de empreendedores. Para entrar, precisa ser. A única condição é ser empreendedor. Tá ali com a gente, Uhum. né? Inclusive no Instagram, no nosso perfil, você pode acessar lá. Na bio tem o link para entrar. E para gerar essa conexão, esse networking, a gente tem um grupo de networking, que é só focado em networking mesmo. Tem um grupo de engajamento em redes sociais, que é um pouquinho mais específico. E a gente tem um clube do livro e do vinho, só que não precisa ler. Ah, Só precisa beber o só vinho. precisa. Não, tô brincando, é um clube do livro, é só o Diferente. clube do livro, não é clube do vinho. Mas minhas dicas é isso mesmo que vocês falaram, é tudo isso, né? E é participar, é estar dentro ali, participar mesmo, gerar essa troca mesmo, genuína, ajudar, crescer, né? Uma coisa que me incomoda muito são pessoas que têm redes sociais grandes, profissionais,
que entram, empreendedores que entram nesses grupos. Porque querem, que nem a Vera falou, né? Ninguém é obrigado. E aí, dentro de uma comunidade, ela não interage, porque ela é grande e ela acha que todo mundo tem que interagir por ela e todo mundo tem que procurar ela. Isso tem Exato. muito. Muito, É unilateral, É né? unilateral, entendeu? Porque eu tenho comunicação. tantos mil no Instagram, tantos mil no TikTok, eu faço parceria, eu faço publi, então você tem que me procurar. Exato. Isso me incomoda muito. Pra mim Porque a também. pessoa um dia foi pequena. A pessoa Exato. um dia Mas começou ela no- esquece, né? Ela esquece. Ela esquece. Começou numa live com 10 pessoas, com 5 pessoas, né? Mas é isso. E como a gente tá caminhando pro final, eu fiz um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, saber se vocês conhecem, vocês como donas de comunidade, se vocês... Donas de comunidade. Fernanda, a sua comunidade é aberta ou tem que ser por indicação também? Não, é por indicação. É por indicação, então tá bom. A Continue gente- assim, A continue gente não assim. está colocando ninguém agora nesse momento, deu umas confusões, tivemos Sim. que, né, dar uma apartada em algumas coisas, tirar algumas pessoas. Sim. Então agora tá quietinha lá. Legal. Mas Continue daqui a assim. pouco a gente, daqui a pouco a gente volta Legal. a colocar. Vou colocar a Carla lá. Coloca. A minha esposa tá lá, inclusive. Peraí que Tá vem, lá, né, a Silvana cara? tá Que lá, a vem. Silvana é ativa, a Silvana não deixa de ajudar as amigas. A Chama minha Amigas irmã, Bromley. a Maísa tá também, né? A Maísa tá também, ela também é uma das que mais ajuda, é muito legal. Legal. Ela faz umas trocas bem bacanas. Tem ali umas 10 que são super ativas mesmo, que pode contar Sim. com elas, que elas vão colaborar. Mas é o percentual de contribuição Exato. médio, né? exato. A sua é aberta, né? Assim, é aberta, mas assim, eu sempre peço, envio a solicitação para eu aprovar ou não, Legal. porque É igual a nossa. tem que dar Exato. uma peneirada Uma também. peneirada, né? Exato. Exatamente. Eu vou falar sobre os membros pra gente encerrar, se vocês conhecem algum, tá? Membro coruja. Ele entra e só fica olhando. Porque coruja tem olhão, né? Ele fica só olhando, O né? que mais tem é Não fala coruja, nada. né? Esse é o membro coruja. 2, o membro fantasma. Você sabe que ele tá lá só porque você viu o número dele, mas ele nunca mandou uma mensagem desde que entrou no grupo. Sim, Então, muito. esse tem também Tem bastante. muito. 3, membro joinha. Curte todas as mensagens, reage com joinha, coração, risada, mas nunca escreve nada. Tem também. Tudo que você posta, ele curte, mas não fala nada. Qual que você é, Diego? Vai vendo aí que depois você vai falar pra mim qual que você se identifica. Tem o membro Pablo Marçal. Só aparece pra mandar foto em evento de network com a legenda voando baixo ou imagem e semelhança do criador e nunca responde quando alguém pede ajuda. Só tá nos eventos dele. Ele tá em todo evento. Tá em todo. Só posta foto. É o Pablo Marçal, o membro Pablo Marçal. Tem o 5, que é o membro Receba. Tinha aquele carinha na internet, receba, né? Receba. Nunca produz conteúdo próprio, mas vive mandando prints, links e vídeos de outros grupos. Só receba, né? Só manda link, só Receba. manda coisa, receba. Tem o 6º, que é o membro Mário Sérgio Cortella. Ele só entra pra mandar frase motivacional, tipo, acredite nos seus sonhos. E depois desaparece Legal, e não posta pelo mais menos nada. não tá. Ultimamente eu tô a própria. Não, mas você sempre posta. Esse ele só... Pelo menos não tá corujando lá no Exatamente. grupo, né? Esse só posta frase motivacional e some. Nunca mais. É o Mário Sérgio Cortella. Do grupo. Filosofando um pouco. Só né? filosofia. Ai. Café com Deus Pai. Vamos lá. Membro, e o último membro, promoção relâmpago. Esse é o que mais tem. Ele nunca participa de nada, mas do nada aparece com uma frase. Oi, pessoal, estou com uma promoção imperdível, só hoje. Só hoje. Todo dia, só posta a promoção. Esses são os membros, né? Sim. Os que mais aparecem, né? É isso aí. Você falou Muito exatamente bom. os que aparecem. O fantasma é certeza. Mas porque Os tem. 90%. Fantasma é. Esses são os 90%. Gente, Os outros 10% são os que trabalham, colaboram, ajudam. Ah, mas, gente, a gente termina de forma descontraída, mas deixando essa mensagem, Com né? certeza. Fernanda, se você quiser deixar uma mensagem final, mais alguma coisa, está aberto o espaço. Pedir para os brasileiros analisarem melhor, né? Entenderem um pouco melhor essa questão que a gente estava discutindo. Eu acho que a gente vai longe. Vai. Quando isso acontecer, quando eles entenderem o verdadeiro significado de tribo, vamos longe. É isso aí. Vera, Eu diria assim que você está num país tão diferente como a Inglaterra, diferente do nosso como a Inglaterra e tal, a comunidade é um instrumento para você
se fortalecer, né? Se ajudar. Então, eu Perfeito. acho que é muito útil, É isso aí. né? Você fazer parte de uma comunidade, Que seja, às entender, vezes, de uma interagir. igreja, um clube O que social. quer que seja, né? O que quer que seja. O ser humano, ele, desde a idade da pedra, né? Ele vive em comunidade para proteção, para se Evolução. para se autogerir, né? E então a comunidade faz parte do ser humano, né? Perfeito. O ser Então, humano, ele é sociável, ele né? é É isso aí. sociável o grupo ajuda, né? É. O grupo é que, construindo junto, você consegue mais resultados E do que isso proporcionou, de sozinho. certa forma, a evolução, né? A A evolução da evolução, espécie. sim, sim, Isso é isso aí. sim, Carla, uma última mensagem, pode ir. Vamos nos unir. É isso aí. A Com gente precisa certeza. de união, porque juntos nós somos mais fortes. sim. E é isso. É isso. Vou agradecer pelo convite. Imagina, pra mim foi um prazer Exato. receber Muito vocês obrigada, Foi muito Vitor. por Muito esse obrigada mesmo. bate-papo, né? Tá junto e obrigado mesmo de vocês deixarem tudo, reservar um espacinho no dia pra vir aqui gravar. Foi um E prazer. essa troca genuína foi, pra mim, é um prazer, uma alegria receber vocês de verdade. Todo nosso. Nossa, que isso, é meu. Eu vou deixar o meu agradecimento mais uma vez para a GSP Motors, que patrocinou esse episódio. Entra lá no Instagram, segue a GSP Motors. Eu vou deixar minha rede social, vocês fiquem à vontade para deixar de vocês. O meu no Instagram é o @VitorPagottoVieira. O Spotify no YouTube, você tem lá o nosso canal, você tem no YouTube, você tem no Spotify também. Quem gosta de ouvir pelo YouTube ou pelo Spotify, segue lá. A nossa comunidade no Instagram é @BusinessInsightsUK. Se você é empreendedor, mora em algum país, na Inglaterra ou de fora, a gente abriu também, tá abrindo agora para outros países. Entra lá, dá uma olhada, vê se tem algum grupo que te interessa, venha fazer parte da nossa comunidade. E a de vocês está aberta. Para quem quiser deixar, do business, fica à vontade. O Instagram do Sabor de Goiânia, venha conhecer, né, as marmitas. O Instagram é Sabor de Goiânia, com THE. E o meu número de telefone, para quem quiser entrar até no Brasileiro de Bromley, ou então só conhecer um pouco da marmita, é 07546-657053. E ouça o episódio da Carla no Spotify, o episódio número 6, que foi muito legal saber a história dela. Exatamente, e tem uma promoção lá, que tá valendo ainda. É isso aí, é isso aí. Fernanda, obrigado por você Obrigada a estar você. aqui. Eu não vou deixar a minha comunidade fechadinha, então não faz Tranquilo. sentido. Sim. Mas quero voltar porque temos novidades vindo por aí. Legal. Que Tá legal. aberto o espaço sempre que vocês... Negócios vindo. É isso aí, é isso aí. O canal vai estar sempre aberto, o podcast vai estar sempre aberto para vocês voltarem, fiquem à Obrigada. vontade. Lançamento de produto, de serviço, de marca, do que for. Vocês têm um canal. E se você tem um produto, tem um serviço, tem algum tipo de empresa que você queira anunciar, procura a gente no Instagram. Você pode ser nosso anunciante, nosso parceiro. Vai ser um prazer falar da sua marca. Se o seu produto for bom, se a sua empresa for boa. A gente não anuncia pirâmide, jogo do Com tigrinho, certeza. pílula emagrecedora que você toma e emagrece. A gente não anuncia nada disso. Mas se o seu produto for bom e tiver um match, um fit com a nossa proposta do nosso podcast, a gente está aberto para falar da sua marca. Gente, obrigado, foi um prazer e até o próximo episódio. Muito Obrigada. legal. Valeu. Muito Muito bom. legal passar